2, 3. Ação. Mais um. Que tu não limpaste os copos por baixo. Mais um que eu não limpei os copos por baixo. Disse 3 vezes. Tiago, limpa os copos por baixo. Porque É verdade, verdade. Não sei se disseste 3 vezes. aquele, para encher os copos com água, não sei o que é que ele faz, mas molha os copos todos por fora e vem a pingar para aqui. Como é que é? Não é defeito, é feitio. Pois é, olha, sabes o que é que eu te digo? Ou o que é que eu vos digo a vocês que me estão a ouvir? Temos aqui um bolo repetido. E porquê é que temos um bolo repetido? Porque nos apetece, porque gostamos. E Vamos porque, na e porque o pastelaria. podcast é nosso, não é? Em última instância. Estávamos na pastelaria e pronto, nós tentamos sempre trazer coisas diferentes e para experimentar. E o Tiago lá queria trazer não sei o que para experimentar. Queria trazer um bolo de arroz. Sabe o bolo mais triste que este? Não sei. E eu, Tiago, não, apetece-me um pastel de nata, vamos lá um pastel de nata. E é E isso. pronto, tinha um mega bom aspecto. Não sei se conseguem ouvir. Trouxemos aqui uma canelinha. Eu não quero. Não vais tirar o preto? Não, Ai, credo. não quero tirar. Eu vou tirar o preto. Ok, também não tem assim tanto. Pois não, é só o pastel de nata inteiro que está preto. Que exagero. Eu, por acaso, gosto dos pastéis de nata. Não gosto daqueles... Não quero, não quero. não queres pastel, não queres Não. canela? A sério? Eu ia dizer que não gosto daqueles pastéis de nata que são brancos que parece que nem foram ao forno. Mas também não gosto destes que vêm com imenso preto. Mas gosto dos que têm preto que dá para tirar, que é o caso. Oh, Tiago, nem esperas. Aí, desculpa. Esqueci-me do tchim-tchim. A canela foi uma péssima ideia para os teus dentes, estou-te já a avisar. A sério? Nem com água vai lá. Não, com água é capaz de ir. Eu não amo canela no pastel de nata. Eu acho que não amo canela. A cultura das dietas fez com que eu não amasse canela. Depois usavas canela para... Mas usavas como quê? Como... Disseram-te que era termogénico. Sim. Sabes que há uma mistura que tu fazes que o cheiro, eu não aguento, que é iogurte com canela. Essa mistura, eu sei que não tem nada de mal, mas o cheiro faz-me tanto lembrar dieta que é uma coisa que eu não consigo. Parece O limão. recheio é diferente daquele ao pé da nossa casa. Este tem limão, é o que eu te ia dizer. Não sentes que é mais cítrico? O outro nem parece ter limão, na verdade. Isto parece para a maisena. É, É tem aqui um toque a limão, mas eu prefiro aquele que temos de voltar a trazê-lo. Aquele é tão bom. Eu também prefiro. Apesar de ser bom, mas sabe muito a limão. Por fora, ainda não comi a parte de fora, mas dá para perceber que é super crocante. Vê-se até as folhas despedadas. Folhas! As folhas, ou não? Até as folhas do pastel de nata. Então como é que tu chamas a isto? A massa folhada. A massa folhada e o que é que As são? lascas. As lascas é do bacalhau. Como assim, lascas no pastel de nata? Eu acho que estás a pirar. Folhas faz mais sentido do que lascas. Mas pronto, até se vê aqui as folhas do pastel de nata ou as lascas, aqui despegadas umas das outras, que dá mesmo aquela sensação de estaladiço. O barulho fala por si, não é? Confere. Mas é fresco, nota-se que é do dia. A massa folhada é só incrível, não é? É igualzinho àquela pedra da nossa casa. Eu acho que devia haver a possibilidade de... Imagina, eu adoro pastel de nata, eu acho que é o meu bolo preferido. Mas, às vezes não como pastel de nata porque, imagina, se eu quiser lanchar, o pastel de nata é muito pequenino. Eu acho que devia haver uma possibilidade de, tipo, este é o pastel de nata original, mas eu agora quero um pastel de nata do tamanho de um croissant. Porque quero que seja o meu lanche. Percebes? Como assim? Imagina, o pastel de nata devia haver a possibilidade de ter um tamanho grande. Compras dois? Pois. Não. Só compras dois. Para mim um é suficiente na maior parte das vezes. Para mim também, mas imagina. Se quiseres lanchar, não pedes um pastel de nata. Então peço o quê? Um croissant ou assim. Pastel de nata acompanhas com um café tipo snack, mas não lanchas um pastel de nata, não é? Pois, eu normalmente quando como pastel de nata, ou é assim snack, como estás a dizer, ou então é tipo a sobremesa do lanche, sabes esse conceito? Sim. Pedes tipo uma sandes de queijo ou uma sandes mista, e depois no final, se houver espaço e se me apetecer, como um pastel de nata. Sim. Normalmente é nesse contexto. Pois, exatamente. Mas imagina que havia a possibilidade do pastel de nata ser do tamanho da sandes mista. Porra! Não tinha que ser mesmo do tamanho, mas um bocadinho maior. Imagina, um pastel de nata mesmo que fosse do tamanho da bola de Berlim nunca seria tão grande porque nunca seria tão alto. Pois já. Pá, mas olha lá, eu acredito que as coisas foram inventadas como tinham que ser e eu acho que assim é que faz sentido. Porque se o pastel de nata não foi criado perto das dimensões da bola de Berlim, talvez seja porque assim é que é melhor. Olha, lembras-te daquela conversa que tivemos já várias vezes acerca do McDonald's? Imagina, se eles criam aqueles menus com os ingredientes... Espera, mas tens que dar um contexto. Que a teoria é que
quando vamos ao McDonald's ou a cadeias de fast food que são gigantes, que não devemos tirar ingredientes. Imagina, vou tirar o tomate porque não gosto muito de tomate. Não devemos tirar ingredientes porque aquilo foi tão estudado para ser exatamente daquela forma que deve ser melhor, mesmo que não gostemos mesmo de algum ingrediente. Não é à toa que aquele molho foi ali colocado e não foi colocado noutro hambúrguer qualquer. Estou a dizer hambúrguer, é só exemplo. Mas sim, é dentro dessa... Mas acho que o pastel de nata, como é português, não teve essa estratégia toda por trás. Foi tipo o que foi e olha... Pois é que a cultura portuguesa é um bocadinho pontapé. ao pontapé, não é? Foi a receita que encontramos, pumba, está já. Pois. Eu acho que a cultura portuguesa não nos permite ter esse... É que se vires, em vez de estarem a inventar um pastel de nata maior, o que é que estão a inventar? Pastel de nata com Nutella, pastel de nata com doce de ovo, que não tem jeiteira nenhuma. Eu nunca provei, mas eu acho que não tem jeiteira nenhuma. A nossa cultura é a cultura do... Dá-lhe um jeitinho, né? Nunca é a cultura da organização, da estrutura, da planificação. Depois vê-se. Mas sempre a correr atrás do prejuízo. Ai. E olha, sabes quem também está a correr atrás do prejuízo? Nós não Sou somos. eu, que tenho um almocinho, mais aqui nada, e tenho que dar à mula, senão quem não trabuca não manduca. Sabes essa expressão, quem não trabuca não manduca? Não sei, genuinamente não sei. E qual é a nota que dás ao pastel de nata? Sabe uma coisa que me irrita no Tiago? Isto se calhar vai parecer um bocadinho nojento mostrar, mas ele nunca lambe o final da colher. Nojento, porquê? Porque está aqui tudo coisa. Então, Quando mas andávamos na faculdade, eu levava-lhe o almoço de casa e levava o tupperware e os talheres de casa, não é? E ele, o talher, queria que eu enrolasse no guardanapo ainda com nhanha de comida lá. Então, tu querias que eu sugasse os talheres? Ó Tiago, desculpa, mas qual é a colher que está correta? Obviamente é a minha que está limpa. Porquê é que deixaste isto aqui? Isto é creminho, creminho bom. Até não gosto de estar a chuchar aí na colher até ao final, sabes? Não, por alguma razão existem máquinas de lavar. Sim, mas isto é um padrão que tu repetes. Repara, quando levas comida para fora não faz sentido nenhum levar o garfo cheio de nhanha para casa enrolado no guardanapo. Sujeita que o guardanapo se perca na mala e suja a mala toda. É verdade. Se não fosse a última colher tinhas comido. Mas como é a última ficou ali agarrado. Pois. São padrões também inconscientes que uma pessoa nem nota. Pois. Pá, E agora não, tenho que estar aqui este podcast inteiro a olhar para isto. Como ao resto. Vês, não gostou nada. Pá, mas se fores a refletir também, as máquinas de lavar louça têm que ser utilizadas. Tem uma pessoa que mete os garfos de... Não, por acaso dou-lhe um jeitinho. Não muito grande, também aprendi contigo. A dar aquele jeitinho antes de meter na máquina de lavar tudo sujo. Mas não é lavar a louça. Aquelas pessoas que lavam a louça antes de meter na máquina, Sim, é o meio termo. Dou-lhe um jeitinho, mas os pedaços de milho e tudo. com pedaços de leitão lá no canto do prato não vai assim, né? Vai minimamente apresentável para a máquina também não Ter um colapso. não ter um colapso. E qual é a nota que dás ao pastel de nata? 4.7, para aí. Porra. Tu não? Não, por causa do limãozinho. Não 4.3. 4.5. É que tu é que devias ter dado a nota primeira para eu nivelar a tua, entendes? Tu Eu agora 4.3. trocaste umas voltas também. Porque o pastel de nata é de uma pastelaria de fabrico próprio e nota-se que é super fresquinho, que é do dia. A crosta está ótima. Está perfeita. A mesma cremosidade do creme estava ótimo. A única coisa é o toquezinho a limão, que não é mau, mas já tendo provado sem esse trave, acho que gosto mais. Agora surgiu uma curiosidade. A receita tradicional do pastel de nata, se levam limão ou não. É que pode levar limão em quantidades vestigiais e tu nem notas, percebes? Pois. Pode levar. E esta aqui pode levar de forma mais agressiva e é óbvio que fica mais notório que tem limão. Pois, não sei. Fiquei com vontade de ir ali dar um Google e tu sabes. Mas vais aguentar essa vontade, não vais? Bem, hoje vamos falar sobre o quê? Trouxemos, repara, estou-te a incluir. Tu que não fazes nada, só vês aqui montar aqui os aparelhos, sabes? Só vês montar os aparelhos e não fazes mais nada. E eu é que tenho que estar aqui a levar este podcast às costas, pá. É editar, é gravar. Deixa-me interromper que no outro dia vi um vídeo que era tipo o sotaque de Lisboa. E achei bem piada porque na minha cabeça Lisboa não tem o sotaque, os outros sítios é que têm o sotaque, estás a ver? Mas era uma rapariga a dizer que imagina, em Lisboa não se diz diz lexívia. O I é substituído pelo E, então é tipo lexívia, agora não lembro mais nenhum exemplo para dar, mas disseste aparelho e
Aparelho não é Lisboeta. Não? Então aparelho é... Aparelho. Aparelho, pois é, pois é. Mas é mais correto dizer aparelho. Sim, e tipo, Apesar de lexívia. ser super estranho, eu fiz um esforço até me rir, né? Lexívia, não é lexívia. Pois, É lixívia. É lixívia, sim. Mas eu digo lixívia. Eu também. Pois, mas está incorreto. Lexívia, aparelho. Pois, isso também é uma discussão interessante. Será que está incorreto ou será Não, que... é só o sotaque. Ou será que as diferentes zonas comunicam de forma diferente e isso também é correto comunicar de forma... Sim, eu acho que é isso. Ok. Então Senão no não é... Porto, Baca também estava errado. Pois. Pois, sim. É só uma forma de dizer, as pessoas não escrevem mal. Pois, é isso. Então pronto. Vens aqui montar os aparelhos, ou os aparelhos que tu vens de Lisboa, percebes? E não fazes mais nada. E depois uma pessoa é que tem que estar a levar isto tudo às costas. E olha lá, passado Pá, Tiago, avançado. uns 39... Não tinhas um almoço. Passado uns 39 episódios, que é mais ou menos o que dá, fica muito cansativo. Vá, não tinhas um almoço. Muita, percebes? Fica muito cansativo. Então, olha, o que eu trouxe aqui hoje para discutirmos é, é acerca da relação com o corpo. Pilares essenciais que precisamos de olhar, que precisamos de trabalhar internamente para, de facto, começarmos a construir uma relação com o corpo mais positiva, mais saudável, menos tóxica Yes. e que contribua naturalmente para uma melhor saúde e um bem-estar. E acho que antes de passarmos para esses tais pilares que trouxeste, gostava só de dizer que eu acho que é super importante trabalharmos a nossa relação com o corpo, porque muitas vezes nós achamos que a perda de peso vai resolver uma má imagem corporal e a verdade é que, e sei que desse lado há pessoas que têm esta experiência, que eventualmente já houve alturas da sua vida em que tiveram um peso mais baixo e se calhar até o peso que sempre pensaram que gostariam de ter e chegando a esse peso não estavam felizes e não se sentiam bem. Ou seja, também desafio desse lado a questionarem que possivelmente o que tem que ser trabalhado, não quer dizer que isto seja um caminho para o outro lado completamente distinto da perda de peso, os dois podem acontecer em simultâneo, claro, mas muitas vezes nós colocamos as fichas todas na perda de peso, achar que é isso que vai resolver a nossa vida e um dos principais pontos a ser trabalhados é uma boa relação com o corpo e a partir daí sim consegues perder peso se calhar de forma muito mais sustentável e com expectativas muito mais alinhadas do que é que realmente vais obter quando perderes peso. Sim, sem dúvida. Concordo 100%. Podemos passar para o nosso primeiro pilar, que é aceitação. Que é aceitarmos o nosso corpo tal como ele é. Eu gosto de usar aqui uma analogia que é em relação ao relacionamento que criamos com os outros, aos relacionamentos externos. Quando nós nos relacionamos com os outros, se quisermos criar um bom relacionamento, seja amizade, seja um relacionamento amoroso, o que for, qual é o primeiro pilar essencial? É o pilar da aceitação. É aceitarmos o outro dentro de tudo aquilo que o compõe. Virtudes, imperfeições, características. Então, aceitar o outro ser humano como um todo. Porque se nós não aceitarmos o outro como um todo, como é que nos podemos relacionar bem com ele se estamos em rejeição para com ele? É impossível, não é? Não há como fazê-lo. Qual é a questão? Podemos trazer essa perspectiva para nós mesmos. Como é que eu quero criar uma melhor relação comigo, com o meu corpo, se eu estou em rejeição? Se eu não estou em aceitação? Eu estou à espera de mudar o meu corpo para começar a respeitá-lo. E repara que eu não estou a dizer amá-lo, gostar dele, estou a dizer respeitar, que é um patamar antes de amar. Então, se eu não o aceito, ou enquanto eu não o aceito, eu não consigo, de facto, aqui construir uma boa relação com ele. Então, um dos pilares essenciais é trabalharmos aqui na aceitação. Aceitarmos o nosso corpo tal e qual como ele é. E, apesar de gostar, apesar de doer, é um trabalho que precisa de ser feito. Sim, e como eu estava a dizer há pouco, tu seguires o caminho da aceitação não quer dizer que tu não possas querer mudar eventualmente o teu corpo, ou seja, não são duas coisas que não podem andar de mãos dadas. A questão é, tu podes mudar sim, mas muitas vezes as pessoas têm muito o discurso de
ok, primeiro eu quero fazer isto e depois se eu já tentei de tudo e não conseguir, aí é que eu trabalho a aceitação porque já não vou conseguir mudar. E isso é uma forma errada de olhar para a aceitação, porque nós, para mudarmos, nós precisamos de aceitar o nosso estado atual. E aceitar o nosso estado atual não quer dizer que eu estou a dizer a mim mesma ou a dizer aos outros que vou ficar para sempre assim. Não, simplesmente o que eu já vivi trouxe-me até aqui. Este é o meu estado atual hoje, que me permitiu viver N coisas e eu tenho que aceitar isso para depois poder e conseguir mudar com base na aceitação e no amor próprio e não de eu odeio o meu corpo e por isso tenho que mudar à força. E o mudar à força traz sempre coisas super extremistas e radicais que são muito pouco sustentáveis e lá está, colocamos demasiado peso. Se calhar demasiado peso não é uma boa expressão. Mas colocamos demasiadas fichas na perda de peso a achar que quando eu perder peso eu já me vou conseguir aceitar porque já vou gostar de mim. Não, porque provavelmente tu não vais gostar mais de ti quando perderes peso. Porque são dois trabalhos completamente diferentes e acho que isto às vezes da aceitação parece pouco palpável, sabes? Para quem está a ouvir, acho que parece tipo, ok, temos que nos aceitar, mas como é que isso se faz na prática? E acho que se fala pouco sobre isto. Parece que estamos todos a fazer o trabalho da aceitação, mas são só palavras e ninguém explica realmente como é que na prática isto se faz, percebes? Sim. Repara, dar aqui várias notas. A primeira é complementar aquilo que disseste, que concordo 100%, que é o querermos mudar à força, ou seja, na base da autorrejeição, na base ou na esperança de um dia me vir a sentir melhor quando eu tiver um determinado corpo, mas até ter esse corpo hipoteca a minha vida, não faço absolutamente nada, não saio à rua, não vou à praia, não vou a sítio absolutamente nenhum, porque estou em rejeição, sempre na esperança de um dia a minha realidade futura ser diferente. Ou seja, quando eu estou neste processo de procurar mudar para me respeitar, em vez de me respeitar e usar o respeito como alicerce para a mudança, eu sou um alvo fácil, uma presa fácil da cultura da dieta. Porque se reparares, a cultura da dieta vive do quê? Vive da rejeição, do ódio que as pessoas sentem, da vergonha que sentem em relação ao seu próprio corpo. Porque se tu quiseres transformar, pensa comigo, se tu te quiseres transformar, tendo como base o amor e a aceitação, porque é que tu has de querer mudar à pressa se tu não tens pressa? E se tu estás a respeitar o processo? Porque quem tem pressa de mudança é quem está em rejeição. Tu consegues perceber facilmente quem é que está em rejeição e quem é que está em autoaceitação e amor por si mesmo, de acordo com a precipitação, de acordo com a pressa, de acordo com o não olhar a meios para atingir fins, em que meios são dietas super restritivas, para de facto conseguir aqui sustentar a sua transformação. Ou seja, por estes sinais, tu consegues perceber se a pessoa está em aceitação ou não. Não é? Sim. Tu consegues olhar através da. Tu consegues percepcionar através das atitudes que a pessoa tem em relação ao seu próprio processo. Outra coisa que eu também queria comentar em relação ao que estavas a dizer, que se fala muito da aceitação, não sei se se fala muito, mas uma coisa eu sei, fala-se mais do que se falava há 4, 5 anos atrás, não sei se se fala muito ou não, mas fala-se mais, de facto. E o que há a dizer em relação a isso? Repara, um processo de aceitação é um processo de cura. É um processo em que eu me resolvo e faço as pazes comigo mesmo. E isso é um processo terapêutico. Não é um processo que dê para fazer, por exemplo, a assistir a este podcast. Não é um processo que dê para fazer num curso, por exemplo. Sim, mas o que Isto eu são queria... processos que se fazem em trabalho aprofundado interno, num contexto individual, por exemplo. Sim, Ou sem em dúvida. grupo, o que for. Mas o que eu queria, se calhar, tocar é que existe um processo. Ou seja, não é simplesmente chegar aqui e agora tens que te aceitar e vai para casa com essa informação e resolve-te, percebes? Porque eu acho que às vezes parece um bocado isso. Apesar de, obviamente, não ser, parece um bocado que fica um bocado no ar de ok, eu estou no processo de me aceitar, mas estás a fazer o quê exatamente? E acho que era mais para dizer que existem ferramentas para fazer esse processo, não é uma coisa de
dizer que tens de aceitar e agora vais embora e pronto. Claro, há um processo terapêutico com ferramentas validadas, com acompanhamento, claro que há. E é um trabalho, repara, é um trabalho interno que é absolutamente necessário ser feito, independentemente da forma que tu decidas fazer. É um processo que ninguém pode escapar, ou ninguém escapa, pelo menos quem queira realmente construir uma relação diferente da relação atual que tem com o seu corpo. Então, é fundamental aqui, o primeiro passo, criarmos uma, uma relação connosco mesmos de aceitação e não de rejeição. Há uma frase que eu gosto muito, que é a oração da serenidade, que é aqui uma linha orientadora muito interessante para perspectivarmos a nossa vida, que é serenidade para aceitarmos aquilo que não pode ser mudado, coragem para mudarmos aquilo que pode ser mudado e sabedoria para discernir ou para distinguir estas duas. Acho que é uma frase incrível que nos ajuda aqui a dar um passinho pequeno no passo da autoaceitação, do género. O primeiro passo para realmente nos transformarmos é distinguir estas duas. O que é que eu posso mudar e o que é que eu tenho que aceitar. E o que é que muitos de nós faz, ou se não todos, em algum período da vida? Lutar contra aquelas coisas que não podem ser mudadas. É o pitbull que quer ser um pincher. É o pitbull que quer ser um pincher, exatamente. Ou seja, o pitbull tem um determinado aporte físico, mas a luta dele não é para, por exemplo, ficar mais musculado ou ficar mais magro. Não, não. A luta dele é para ficar no tamanho de um pincher. Isso é completamente impossível, de acordo com a sua biologia. Então, isto é uma luta perdida para o resto da vida. É uma frustração, é uma tristeza eterna. Ou seja, esta frase dá-nos aqui esta perspectiva. Não, o que tu não podes mudar, o trabalho não é de luta, não é de resistência, não é de disciplina. O trabalho é de aceitação. A luta, a persistência, a disciplina é nas coisas que podem ser mudadas. Naquilo que depende de nós. Que é muita coisa ainda. Mas o que não depende de nós, não pode ser, ou não deve, poder pode, mas não deve ser combatido. Deve ser aceito. Sim, faz super sentido. E não podemos falar de relação com o corpo sem falar da balança, não é? Que é assim o calcanhar daqueles de muita gente e que eu acho que trava muito a evolução de muita gente. E há muitas pessoas que se pesam diariamente, às vezes várias vezes por dia, e acho que é interessante pensarmos, quando temos este hábito de pesagem, de pensarmos o que é que estamos à procura quando subimos à balança. Porque existe um padrão muito grande de pessoas que, quando sentem que estão a fazer alguma coisa por si, nomeadamente dieta e atividade física, estão constantemente a subir à balança, quase em busca de validação de sim, estás no caminho certo, e por outro lado, quando estão na fase de se calhar exagero, de não conseguir seguir a dieta, afastam a balança por completo e quanto mais longe melhor. E nós não somos apologistas de que a balança é um bom indicador do nosso progresso, e acho que quem se sinta confortável em deixar de lado a balança é o melhor que faz, mas quando o deixar a balança associado ao não estou a fazer nada por mim e por isso não me vou pesar, também não acho que seja positivo, percebes? Acho que temos que deixar a balança, sim, e fazer um trabalho para isso, não é de um dia para o outro, obviamente, mas não associado a este de não estou a fazer nada por mim, por isso é que não vou à balança. Percebes o que eu quero dizer? Porque se pensares, é muito de buscar validação de um lado e quase não querer encarar a realidade do outro. E nós podemos encontrar um meio termo em que estamos a cuidar de nós, sim, mas a validação, não precisamos dessa validação externa que a balança nos dá. E também queria dizer outra coisa que nós já falámos anteriormente, mas acho que nunca é mais relembrar, que é normal o nosso peso ter oscilações diárias de 2, 3 quilos mais ou menos. Ninguém ganha 2 quilos em uma semana. Nós, para ganharmos 1 quilo de gordura, são quase 8.000 calorias, e para terem noção, 8.000 calorias são tipo 35 hambúrgueres do McDonald's.
Ou seja, se não comeram 35 hambúrgueres do McDonald's, não ganharam 1 kg de gordura. Não é assim que... Num curto período de tempo. Exatamente. É impossível. Exatamente, ou seja, estas oscilações de peso são, na maior parte das vezes, líquidos, fezes, comida no estômago, não é gordura, e às vezes deixamos de praticar hábitos e nem estou a falar só de atividade física, mas cuidados que para nós são importantes e de repente parece que já nada vale a pena porque aumentámos 1 kg na balança e de repente aquilo é só água. E quando fores fazer xixi, xixi não é bom exemplo porque as pessoas pesam-se sempre depois de fazer xixi, mas eventualmente quando voltares, se calhar comeste demasiado sal, se calhar tens bebido pouca água. Se calhar estás na fase menstrual. Sim, e o isso que por si seja. só já promove maior retenção de líquidos. Exato. Então, ou se calhar estás na fase menstrual. Sim, e isso ou por si seja- só já promove maior retenção de líquidos. Exato. Então, Ou seja, eventualmente É temporário. quando o corpo voltar à normalidade, esse quilo vai desaparecer e deixaste de fazer coisas que para ti estavam a ser benéficas. ou cortaste os hidratos e isso retirou um bocadinho de retenção de líquidos também. Porque isso acontece muito, né? Quando as pessoas começam a fazer uma alimentação mais pobre em hidratos de carbono, acham que estão a emagrecer imenso nos primeiros tempos e, na verdade, estão só a perder água. Então, lá está. Não necessariamente que o número diz algo absoluto acerca do nosso processo. E isso que estás a mencionar tem muita importância, naturalmente. E acontece porquê? Porque boa parte das pessoas ainda monitoriza o seu processo evolutivo de acordo com a balança, de acordo com o número que a balança mostra. Qual é a nossa perspectiva? Qual é a forma com que nós trabalhamos e acreditamos? É que nós devemos medir o nosso progresso pela nossa sensação de bem-estar, pelos nossos comportamentos. Qual é que era o meu comportamento em 2022 e qual é que é o de hoje em 2024? Eu estou com comportamentos mais saudáveis ou menos saudáveis? Em todas as áreas da saúde. Sono, mexer o corpo, alimentação, gestão de stress. Eu estou a melhorar ou eu estou a piorar? O que é que os meus comportamentos novos que eu adotei, o que é que eles me dizem? Há progresso ou há retrocesso? Então, avaliar mais os comportamentos. Não precisamos de estar toda a hora a pesar-nos. No entanto, para quem, por exemplo, está numa fase em que tem que se pesar todos os dias, às vezes até mais do que uma vez, é óbvio que não é muito racional querermos abandonar esse hábito do dia para a noite, não é? Começar pequeno, começar gradual, ok, peso-me uma vez por dia ou 2 vezes por dia. Bora experimentar pesar dia sim, dia não. Afastar a periodicidade das pesagens. Não precisamos de mudar um hábito que nos está a fazer mal, que está a perpetuar esta má relação com o corpo, do dia para a noite. Bora mudar pequeno, bora fazer pequenas alterações, porque pequenas alterações somadas e consistentes no passar do tempo criam ali um efeito cumulativo muito interessante de resultados. Então é isso. A pesagem, se for feita de forma frequente e para algumas pessoas pode de facto ser pejorativo, quando estas monitorizam o sucesso ou o insucesso através destes dígitos que a balança apresentar. E também dizer que nós é que temos o poder do nosso lado de decidir se nos sentimos ou não confortáveis a pesar. Por isso, se vão ao médico, ao nutricionista, ou que seja, e a pesagem é quase uma coisa obrigatória, temos todo o direito de dizer que é uma coisa que não nos sentimos confortáveis a fazer e, honestamente, na maior parte das vezes que o peso é utilizado como... Por exemplo, vais ao médico de família, ele pesa-te de rotina, mas ele não vai fazer nada com aquele número, provavelmente vai meter no sistema e pouco mais. Ou seja, questionar o médico ou o profissional de saúde ou quem seja se aquele número é assim tão importante para a avaliação do que quer que seja, ou se é uma coisa que é dispensável e não tem assim tanta relevância, porque às vezes o impacto que o estar e termos que nos pesar tem, tanto no momento como no após, porque como eu disse, eu vejo muitas vezes pessoas a desistirem quase de si porque se pesaram e viram que aumentaram de peso. É um impacto gigante e que com certeza não compensa pela pesagem em si, que se calhar aquele número vai ser zero utilizado para modificar alguma coisa. Sem dúvida, sem dúvida. Outro pilar
muito importante e que também é muito comum é criticarmos o nosso corpo de forma constante. Ou seja, o estarmos mais autoconscientes desta eventual realidade e estarmos vigilantes ao ponto de tentar quebrar sentimentos. Porque se tu pensares uma coisa a teu respeito, por exemplo, se eu pensar agora uma coisa negativa a meu respeito, é impossível eu sentir-me bem com isso. Não é? Porque o que eu penso afeta diretamente aquilo que eu sinto. Então, se eu estou a criar determinados padrões sentimentais de acordo com aquilo que eu penso, eu tenho uma grande probabilidade de desencadear um comportamento através desse sentimento. Então, eu penso que o meu corpo, por exemplo, é um lixo, eu sinto-me mal por pensar que o meu corpo é um lixo e se calhar vou começar uma dieta restritiva ou se calhar não me olho ao espelho porque eu acho que o meu corpo é um lixo. Então, todas as vezes que eu passar em frente ao espelho, eu não me vou conectar comigo, não me vou visualizar. E repara aqui como isto é um ciclo que se retroalimenta. Se eu não me vejo ao espelho, o que é que eu estou a fazer? É a mesma coisa de eu ter um relacionamento social e nunca mais ligar à pessoa, nunca mais falar com a pessoa. Eu estou a criar um afastamento entre nós. Só que aqui neste caso eu estou a criar um afastamento comigo mesmo. Eu deixo de me ver ao espelho, fotografias jamais, não me tirem fotografias. Então eu estou a criar aqui uma desconexão comigo próprio, com aquilo que é a minha imagem. Tudo porque também tenho um padrão autocrítico muito negativo. Então temos que estar vigilantes acerca disto, porque o que nós estamos a pensar frequentemente acerca de nós mesmos vai desencadear certos sentimentos e, por consequência, pode desencadear certos comportamentos. Se nós queremos mudar os comportamentos, temos que começar pela base, que é pensamentos e sentimentos. Sim, eu acho que nós temos que trabalhar a conexão com a nossa imagem corporal de uma forma mais mindfulness, porque fazemos sempre de uma forma super inconsciente e nem percebemos que isso está a trazer pensamentos negativos, que depois gera sentimentos negativos, que depois gera comportamentos negativos. Então é um loop que se retroalimenta. E eu acho muito interessante trabalhar a imagem ao espelho de forma mais consciente, porque nós temos sempre a tendência que nos vemos ao espelho para sermos tendenciosos e críticos. Tendenciosos porque, se pensarmos, quando nós nos olhamos ao espelho, provavelmente a primeira coisa para a qual a pessoa olha é uma coisa que não gosta. Então estás sempre quase à procura da falha, não é? Tu nunca te permites olhar para zonas quase novas do teu corpo. E digo novas porque muita gente evita esta conexão com a sua imagem e quando a tem, está sempre à procura do defeito. Então é super tendenciosa porque estás sempre à procura do que é que está errado e nunca olhas para o teu corpo de uma outra forma. E depois super crítica porque estás à procura da falha e depois usas provavelmente palavras que não serias capaz de dizer a voz alta a nenhuma outra pessoa. Exatamente, e repara, isto é muito interessante porque se a tua mente está focada em encontrar o defeito, adivinha o que é que tu vais encontrar? Só defeitos. Porquê? Porque onde colocamos a nossa atenção expande, não é? Basta fazermos um pequeno exercício básico que dá para aplicar no dia a dia. Se eu procurar ativamente encontrar alguma coisa, especificamente, vou dar um exemplo. Estou a ouvir uma entrevista. Vamos dar um exemplo que não tem a ver connosco. Estou a ouvir uma entrevista, uma conversa no YouTube de alguém. Se eu procurar o defeito daquela pessoa, tanto em termos comunicacionais como em termos de gestos, como eu estou a fazer aqui, por exemplo, ou em termos de aspecto físico, eu vou encontrar montes de defeitos naquela pessoa. Porquê? Porque eu estou a redirecionar a minha atenção para o defeito. Mas se eu redirecionar a atenção para procurar qualidades, adivinha o que é que vai acontecer? Eu também vou encontrar qualidades. Então, onde nós colocamos o nosso foco, realmente isso tende a expandir-se. Qual é a questão? A questão é como tu disseste. Para eu conseguir fazer isto, eu preciso sair do piloto automático. Porque é no piloto automático que está aqui o meu discurso interno. Porque o discurso interno acaba por soltar pensamentos automáticos.
Quando eu venho para o aqui e agora, o chamado mindfulness, eu consigo, de uma forma consciente, contornar esse tipo de discurso. É fácil? Não. É possível? Sim. Eu até tenho um exemplo que acho que do outro lado pode ser mais fácil de entender, que é quando, por exemplo, imagina, compraste um carro novo ou estás a pensar em comprar um carro novo, de repente na estrada tu vais ver muito mais vezes esse carro que estás a pensar comprar do que verias normalmente. E obviamente não foi por tu pensaste nesse carro que o número de carros na estrada aumentou. Ou, por exemplo, quando uma mulher fica grávida, de repente quando uma mulher fica grávida, de repente só vê pessoas grávidas. Imagina, as pessoas grávidas não aumentaram. A tua percepção é que ficou diferente e tu estás muito mais desperta para isso. Ou se quiseres ver um carro amarelo, tu vais, se calhar, se estiveres com o foco nisso, tu vais ver um carro amarelo muito mais rapidamente do que se não tiveres focado nisso, porque o carro amarelo vai passar na mesma, mas tu não vais ligar. Então é exatamente isso. Se tu estiveres à procura do erro, tu vais encontrar o erro, como é óbvio. Tal como se tu estiveres, por outro lado, à procura daquilo que está bem, daquilo que estás contente, também vais encontrar aquilo que está bem, aquilo com que estás contente. Salvo erro, isso chama-se sistema de ativação reticular. É esse processo de expandir aquilo onde tu estás a colocar o foco. Tu estás a colocar o foco no carro novo que tu tens. Só vais ver carros iguais aos teus. E de repente parece que toda a gente comprou o modelo e a marca do carro que tu tens. Estás grávida? É só grávidas à volta. Não, não é que seja só grávidas. Tu estás mais desperta aí. E como estás mais desperta para isso, vais ver mais pessoas similares. Porquê? Porque quando colocamos o nosso foco, isso tende a expandir-se. E isso foi um excelente exemplo que eu não me estava a lembrar agora, mas que... Boa! Então é isso. É o sistema de ativação reticular. Para quem for curioso e gostar de pesquisar, é só meter no Google. Então, bora a outro pilar também muito importante, que é aprendermos a apreciar o nosso corpo de forma diferente. E o que é isto de aprender a apreciar o corpo de forma diferente? É apreciar o corpo não apenas pelo seu aspecto e pelo seu tamanho. Porque damos por garantido, porque lá está, este exercício de criarmos gratidão não é algo que acontece inconscientemente. É algo que temos que fazer um esforço ativo, daí a importância do journal, por exemplo, para escrevermos determinadas coisas pelas quais nos sentimos gratos. Porquê? Porque isto cria aqui, de forma consciente, cria aqui um sentimento de gratidão, de coisas pequeninas que no nosso dia, por serem tão rotineiras, tão normais, ou que nós consideramos normais por serem comuns, que nós nos esquecemos de agradecer. Então aqui o apreciar o nosso corpo de forma diferente tem muito que ver com isto. Porque repara, ok, tu neste momento não gostas do tamanho nem do aspecto do teu corpo, mas o teu corpo é só o tamanho e só o aspecto, e as coisas que o teu corpo te permitiu fazer. Se calhar a filha ou o filho que tu tens, que foi o teu corpo que gerou. Se calhar a possibilidade de te movimentares. Olha, dires de férias ou ires viajar para quem gosta de viajar. Respirares coisas que nós damos por garantido, mas repara a quantidade de processos bioquímicos e metabólicos que têm de acontecer para eu conseguir respirar, para o meu coração continuar a bater, para oxigenar todo o meu corpo. Imagina, são coisas teoricamente, ou não é teoricamente, porque não são nada simples, mas coisas que nós, no nosso imaginário, se tornam simples e óbvias, mas isto é um milagre, isto é uma sorte, este sistema todo estar aqui em harmonia e funcional para eu poder estar aqui a gravar este podcast, para eu viver, para eu me divertir, para eu ser feliz e para eu ser infeliz em alguns dias também faz parte. Isso é uma sorte do caraças. Só que nós, na nossa bolha, do dia-a-dia, das tarefas mundanas, nunca pensamos nisso. Pensamos, sim, grande coisa também, estar vivo. Não, estar vivo é uma sorte do caraças. Há gente que não tem esse privilégio, não é? Há pessoas, olha, umas não nasceram, umas morreram super cedo. Imagina, é um privilégio ter esta máquina toda funcionante e poder estar a desfrutar desta experiência mundana. Sim, eu gosto muito da perspectiva de olhar para o corpo como o veículo que te permite ser aquilo que tu és. Ou seja, todos os momentos na tua vida que tu tens de felicidade, mesmo que coisas super pequeninas, tu só os tens porque
o corpo, no fundo, é a barreira entre aquilo que tu és e tudo aquilo que tu não és. E então eu gosto muito de olhar para o corpo dessa perspectiva de veículo do que te permite fazer todos os minutos. E lá está, são coisas que nós estamos sempre em piloto automático e nem pensamos sobre, mas se pensarmos é incrível, porque o simples facto de teres mais um dia, mesmo que seja um dia de trabalho super chato, de certeza que há um pequenino momento, mesmo que seja uma coisa super pequenina, pela qual valeu a pena ter aquele dia. E lá está, se tu te focares, se tu pensares no teu dia, e por isso eu gosto muito na escrita de pensar em coisas pelas quais os dias foram bons, mesmo que o dia tenha sido um lixo, e aqueles dias que apetecia começar de novo, se tu te focares em uma coisa que tenha valido a pena viver aquele dia, tu vais encontrá-la. Tal como se tu te focares nas coisas negativas, também vais encontrá-las. Então, é isso. Acho que pensar sempre nesta perspectiva, sempre não tem que ser sempre, mas também termos este pensamento consciente de que o corpo é o que nos permite viver todos os momentos felizes que nós temos, de estarmos com quem gostamos, de fazermos as mais pequenas coisas que possam parecer insignificantes, é o teu corpo que te permite fazer isso tudo. Então também tens que o celebrar e olhar para ele, se calhar não de uma perspectiva tão rasa. Sim, porque repara, o corpo acaba por ser um invólucro, não é? A embalagem Da tua essência. que nos permite experienciar esta vida. Então temos que estar agradecidos. Eu acredito que é obrigação nossa, eu acredito genuinamente. E atenção, isto não é aquela positividade tóxica no sentido de todos os dias tens. Não, não. Há dias em que estás no lodo e é aceitar que para haver dias bons também tem que haver dias maus. Não é nada acerca disso. É acerca de se nós formos justos para connosco mesmos, deveríamos estar agradecidos por poder experienciar esta experiência. Por mais dura, por mais desafiante que seja, há uma beleza imensurável neste processo que é a vida. Então, eu acredito mesmo que é uma obrigação nossa reconhecermos isso. Que este processo, apesar de ser duro, difícil, desafiante, é um processo bonito. Então, devemos valorizá-lo, na minha opinião. Outro ponto, e o último, também muito importante, que é pensares nas qualidades que admiras nas outras pessoas e pensar se isso é um deal breaker para terem um bom relacionamento. Ou seja, de forma mais específica. Se só dizer que deal breaker é um ponto de ruptura, que Um não ponto de é. ruptura, de não acordo, de não Exato. possibilidade. Exato. De forma mais específica, o que é que eu estou a dizer? Se nós pensarmos nas 2, 3, 4, 5 pessoas que amamos, respeitamos, temos alguma admiração, nós vamos chegar à conclusão que o aspecto e o tamanho corporal dessa pessoa não é aqui uma impossibilitante. E se calhar é a última coisa que tu pensas quando pensas na pessoa. Tu pensas em tudo o resto e o corpo, a importância que tem no geral daquela pessoa é ínfima. Exatamente. Repara, tu até podes pensar que aquela pessoa é magra, gorda, médio. Tu podes pensar, só que qual é a questão? Isso não é um fator para admirares mais ou admirares menos, para amares mais e para amares mais e para amares menos. Qual é a questão? Quando é em relação a nós mesmos, isso é um fator direto para eu gostar ou não gostar de mim. Qual é aqui a reflexão? Então espera aí. Se para admirar as outras pessoas, se para gostar das outras pessoas, o corpo não é aqui um fator desencadeante, um fator de ruptura, porque é que quando é em relação a mim próprio é logo um fator tão determinante? É um fator quase binário. Estou magro, gosto de mim. Estou gordo, não gosto de mim, abomino e odeio-me. Mas para com os outros não é assim. E porquê que em relação a mim já passa a ser? É uma reflexão que eu queria deixar no ar. Sim, eu acho que é importante trazer estas reflexões e estas questões ao ar para pensarmos um bocadinho sobre isso. Claro que nada muda do dia para a noite e não é por estarem a ouvir este podcast que a partir da manhã é tudo cor-de-rosa e tudo bonito e afinal já nos aceitamos todos, mas são pontos de partida para começarmos a pensar de forma diferente e ganhar consciência que existem mais formas de viver e de estar na vida é o ponto de partida para mudarmos. Sem dúvida, sem dúvida.
Eu proponho aqui este exercício, esta reflexão. Começarmos a olhar para nós da mesma forma que olhamos para os outros. Em que conseguimos ver as suas qualidades, as suas virtudes, as suas imperfeições e aceitá-lo, amá-lo, admirá-lo de alguma forma com todas essas características, capacidades, incapacidades e tentar fazer o reflexo para nós mesmos, né? Efeito espelho. Se eu faço isso com os outros, porque é que não faço para a pessoa mais importante da minha vida que devemos ser nós próprios, na minha perspectiva, na minha visão do mundo? Sim, De acordo? sim. Podemos passar para o insight da semana. Olha, não vou mentir, não trouxe insight da semana. Não trouxe. Tens algum? Mas eu posso Vamos pensar um bocadinho. eu posso pensar num que se adequa. Entretanto, já tenho um. Não sei se queres que eu partilhe. Podes dizer sim. Então, o meu insight vai dentro desta ótica, mas numa narrativa diferente que não exploramos aqui. Mas vai dentro do mesmo contexto, que é, por uma questão de justiça connosco mesmos, se nós visualizamos aquilo que consideramos que é mau, somos moralmente obrigados a visualizar aquilo que é bom. Vou ser mais específico. Se eu estou constantemente a dizer que eu sou isto, que o meu corpo é aquilo, que eu sou isto, que eu tenho determinadas características que eu não gosto, que as outras pessoas não gostam, no meu imaginário, então eu também sou moralmente obrigado a referir aquilo que é bom. Qual é aqui o insight? Ok, tens um discurso interno muito autocrítico, mas já agora, se vês o branco, vê também o preto. Se vês o dia, vê também a noite. Ou seja, ver o outro oposto. Se estamos sempre a olhar para o que de menos gostamos em nós, bora fazer um esforço ativo, de forma consciente também, para olharmos para o espectro oposto. Para aquilo que até gostamos, mas que lá está, no dia a dia, na nossa bolha, esquecemos por completo, porque achamos que é normal, não é? Eu até gosto dos meus olhos, por exemplo. Mas isso não importa. Porque o que importa é apontar o nariz que eu não gosto, ou sei lá, ou o queixo, ou os lábios que eu não gosto. Isso é que importa. Não. Se tu apontas os lábios que tu não gostas, faz um esforço ativo também para elogiares os olhos que tu gostas. É justo. Se tu apontas o negativo, porque é que não apontas o positivo? Então é a reflexão que eu queria trazer aqui no Insight da semana. Lembrei-me assim à última da hora, mas é algo que eu acho que é pertinente e se as pessoas integrarem verdadeiramente o que é que eu estou a dizer, acho que pode ser útil. Sim, concordo. Acho que não tenho nada a acrescentar àquilo que já partilhámos ao longo do episódio. Espero que desse lado o episódio tenha sido útil. Subscrevam o nosso canal no YouTube, no Spotify, essas coisinhas todas que já sabem, mas não fazem se eu não disser. Portanto, é isso. Vemo-nos na próxima quinta-feira, às 19 horas.